Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ateneu por ceder esse espaço para mim. E eu vou convidar o professor Cláudio Lemos para se juntar a nós e para a gente conversar um pouquinho na noite de hoje. Já convidei o professor, estou só esperando ele aceitar, tá, gente? E aí, gente? Olá, Cláudio, Olá. boa noite. Muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, e Muito você? obrigado. Muito obrigada a você por ter Vamos. aceitado o convite e conversar com a gente na noite de hoje. Eu vou te apresentar para o pessoal que está assistindo e logo depois eu te passo a palavra. O Cláudio Lemos, ele é médico pneumologista intensivista. Ele se formou médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência médica nas áreas de clínica médica pela rede Sara Kubitschek e em pneumologia pelo Hospital Julia Kubitschek. Ele é médico intensivista titulado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E o tema da nossa live de hoje é um tema muito importante, que é o acometimento pulmonar pela Covid-19. E com isso eu passo a palavra para você, Cláudio. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos e eu vou iniciar com uma fala que é importante. Nós estamos vivenciando uma fase muito atípica da medicina, que é a vivência de uma doença em que nós temos que, ao mesmo tempo, vivenciá-la, abordá-la e ter que entender como que ela funciona. Normalmente, a gente já tem um conhecimento fisiopatológico, em cima do conhecimento nós propomos tratamento e aí a gente propõe toda a conduta médica. Nesse momento, nós somos como um artista que entra em palco sem ensaio e tem que se apresentar dessa forma. Então, a Covid é um desafio para todos nós. Nós sabemos que o vírus tem essa capacidade de transmissibilidade muito forte, que é o seu ponto forte, e principalmente as vias respiratórias são as mais acometidas. Eu queria dar ênfase principalmente a formas mais graves, que é a que nos preocupa mais e que leva diariamente a esse cenário ruim de tantos óbitos dessa pandemia mundial, principalmente agora o Brasil, que a partir desses dias que chegam ao centro, o epicentro dessa pandemia no mundo, infelizmente. Então, nós estamos diante de um vírus que aparentemente era só um vírus que causava resfriado. O que eu digo por resfriado? Só uma rinite. A gente conhece que o coronavírus, não o SARS-CoV-2, esse mutante, mas os anteriores, acometia só a parte nasal. Era um pequeno resfriado de 3 a 5 dias, autolimitado, e as pessoas se curavam. E esse novo coronavírus SARS-CoV-2 acaba por ter um trofismo pelo parênquima pulmonar. Isso causa, então, uma pneumonia de dimensões muito grandes que vão impactar nas trocas gasosas e levando um percentual de 15 a 20% das pessoas acometidas para uma forma de insuficiência respiratória muito grave e que acaba, dependendo também da abordagem inicial ou não, para uma situação que a gente chama síndrome do desconforto respiratório agudo e que é realmente a principal causa de mortalidade, porque evolui para uma hipoxemia crônica e uma insuficiência de múltiplos órgãos.
Então, de posse desse primeiro cenário, que é um cenário de pneumonia viral, a gente vai discutir um pouco das particularidades dessa pneumonia. Uma primeira que a gente precisa ter muito claro, é uma doença bifásica. O que eu quero dizer com isso? Ela se apresenta de uma maneira um pouco mais latente no início. Ela não é uma pneumonia tão aguda nos primeiros dias. Aquele quadro típico que eu estou bem num dia, em 48 horas eu me apresento de maneira muito grave como uma pneumonia pneumocócica ou bacteriana, já nas pneumonias pelo Covid, começam com um quadro mais insidioso. Começam com a síndrome gripal, que é caracterizado por mal-estar, febre, sintomas mais brandos, e principalmente a partir do 7º dia é que vem o maior risco para aqueles que não melhoram evoluírem para uma pneumonia de uma intensidade sistêmica e de impacto sistêmico muito maior. E é aí que a atenção deve ser dada a essa compreensão, porque o tratamento ele vai oscilar dependendo da fase que esse paciente se encontra, principalmente em terapia intensiva. Eu estou falando muito aqui, você vai me interrompendo se tiver alguma questão que precisa ser mais bem estabelecida, tá bem? Então, tudo bem, sem problemas. Então, num primeiro momento, essa pneumonia, ela caracteriza por não ter um aspecto inicial de acometimento nas trocas gasosas de maneira tão relevante. O que eu quero dizer com isso? Existem pacientes que estão com sintomas ainda muito leves, mas se nós formos fazer métodos de imagens, e aí no caso principalmente a tomografia, em um percentual não pequeno desses casos, já tem o acometimento do parênquima pulmonar a nível alveolar, que chama-se alveolite viral, que é traduzido por imagem com o que nós chamamos de vidro fosco, tá certo? Ou ground glass. Essas imagens são características porque ela representa na pandemia alguns dados que falam a favor do Covid. Por exemplo, são lesões periféricas, multicêntricas, randomizadas, não tem uma área específica e que tem uma tendência de confluência para uma situação mais característica de pneumonia nas radiologias, que se chama consolidação. Então, nessa primeira fase de pneumonia viral, nós iremos ter sintomas mais brandos, com imagens que apresentam uma gravidade maior do que a clínica, no que se chama a dissociação clínico-radiológica, e que está aí um risco por passar desapercebido, claro, para aqueles profissionais da área de saúde que não estejam mais atentos para esse momento, tá? Tem um trabalho muito interessante por essa fase que a gente, essa condução da doença chama bifásica, pelo Gattinoni, que é um intensivista italiano, conhecedor e muito respeitado mundialmente. E ele didaticamente dividiu essas duas fases bifásicas em fase L e fase H. Essa fase que eu estou falando nesse exato momento é a fase L. Essa L vem da sigla inglesa de low. Low é que tem um baixo endurance, ou seja, num primeiro momento, e isso é a novidade no Covid, a alveolite, que é a inflamação do alvéolo, a área em que troca os gases, ele não altera a mecânica ventilatória do paciente no primeiro momento. Ou seja, o paciente, apesar de ter sintomas sistêmicos, apesar de ter infiltrado no pulmão e apresentar, num primeiro momento, uma hipoxemia baixa de oxigenação,
a mecânica ventilatória dele está adequada, ou seja, não há um pulmão duro. O L é de low endurance, que é a baixa força da elasticidade do pulmão. O pulmão se mantém com a elasticidade preservada. Por que eu falo isso? Porque o paciente entra numa fase em que a hipoxemia, sem alterar a dinâmica, ele se torna muito cansado, mas ele consegue ainda expandir o pulmão de maneira não tão com dificuldade. E aí tem um dado novo, que é o porquê que esses pacientes têm essa hipoxemia. E aí o dado seria: esse momento há uma alteração muito severa na parte que se chama perfusão pulmonar. Então, o pulmão, ou a unidade funcional pulmonar, é composta pela capacidade de o ar chegar no alvéolo e a capacidade dos vasos sanguíneos abaixo dos alvéolos captarem esse oxigênio e liberar o gás carbônico. Nessa fase que eu estou falando, que é a fase L, esse paciente não consegue captar bem o oxigênio, não é porque o alvéolo dele está preenchido por uma resposta inflamatória ao vírus que lhe causa pneumonia viral, mas é por uma disfunção da perfusão pulmonar. E isso é um dado novo característico do COVID. Então, na radiologia do tórax, fazendo uma correlação clínico-radiológica, as áreas onde tem esse ground glass, ou esse vidro fosco que representa a manifestação da infecção no alvéolo pelo vírus, ao contrário de ter uma vasoconstrição, os vasos que nutrem essa área afetada estarem de maneira constrita, vai estar ao contrário, ele vai estar dilatado. E isso na imagem chama muita atenção. Por que isso ocorre? E isso é uma desregulação perfusional. Essas áreas que não captam oxigênio, teoricamente, não deveriam estar recebendo o fluxo de sangue porque não captam oxigênio de maneira tão adequada. E, no entanto, há um aumento da perfusão de sangue nessas áreas afetadas, o que seria algo não previsto, o que traduz por essa desregulação. Bom, essa fase, que é a fase mais de viremia, em que os vírus estão altos, a carga viral no sangue está alta, ela dura até mais ou menos o 7º dia do período da infecção. E nesse momento a gente consegue, através de exame sorológico, pela pesquisa das partículas virais, conseguir detectar ou fazer o diagnóstico sorológico. É o famoso exame do PCR para o COVID-19. Tá? A partir, principalmente do 7º e principalmente 10º dia, há um agravamento da situação para aqueles pacientes que não vão evoluir para a cura. Ou seja, a maioria evolui para a cura, mas um percentual de 15% a 20% acaba evoluindo para a acentuação dessa pneumonia viral decorrente do COVID. Bom, como que seria esse agravamento? Aí já é uma fase que a gente chama H. Ao contrário da primeira, que é L, pelo Gattinone, a gente fala que é H, que é high, que é um pulmão duro, ou seja, o pulmão começa a ter alterações não só da incapacidade de captar a parte oxigenação da hipoxemia propriamente dito, mas vai ter um impacto muito grande na dinâmica da ventilação mecânica, ou seja, na mecânica ventilatória. O pulmão se torna pesado, extremamente pesado. Ele está como se o dobro ou às vezes o triplo do peso normal dele pela resposta inflamatória. E aí é o que se chama uma resposta inflamatória tardia ou uma hiperresposta inflamatória. E é essa hiperresposta inflamatória que vai levar ao que a gente chama de
síndrome da angústia respiratória aguda, ou que a gente conhece classicamente como SARA, e que é decorrente a vários problemas. No caso específico, a evolução da infecção e da resposta inflamatória ao vírus no pulmão, ok? Bom, por que é importante eu falar dessa área bifásica? Porque a parte terapêutica que a gente tem proposto a esse paciente tem que ter muita cautela, porque se você pega um paciente numa fase inicial de hipoxemia na fase L, esse paciente ele não é capaz, na intubação, indo para a ventilação mecânica pela hipoxemia, ele não é capaz de aceitar medidas de recrutamento ou de uso de PIP elevadas. E você, nessa situação, você piora a condição do paciente. Ou seja, você se propõe a salvar o paciente e se você erra na medida da sua regulação na ventilação mecânica, você está piorando o cenário de levar o paciente a uma situação de dano maior a essa microestrutura pulmonar já acometida pelo vírus. Bom, na segunda fase, que é a fase H, é o contrário. Aí sim, o paciente é um paciente clássico de SARA, que é um termo muito conhecido pelos intensivistas em insuficiência respiratória na vivência no CTI, e aí sim você tem medidas de alta recrutabilidade em que você precisa realmente, aí ao contrário, usar muito da pressão positiva, principalmente a pressão positiva no final da expiração, tá? Então, é um dado de particularidade que precisa ficar bem ciente disso. Bom, o que ocorre para que, além dessa desregulação vascular da primeira fase, o que ocorre na segunda fase da evolução ou da fase H? É um dano alveolar difuso, ou seja, não é só o capilar que é aparentemente desregulado, mas você tem ali toda a resposta inflamatória. Há um aumento da permeabilidade do capilar e há um transbordamento de todo o líquido dentro dos alvéolos, há um componente muito grande de intertício e também, infelizmente, das vias respiratórias. Há um infiltrado peribroncovascular. Então, numa fase mais adiantada, a partir do 10º dia, você vai ter realmente o acometimento de todas as 3 estruturas do pulmão: a via aérea, o intertício, que dá sustentação ao próprio pulmão, e a questão alveolar, onde é a unidade funcional de troca. Bom, então nós estamos diante de uma situação extremamente grave, né? E há um dado também interessante, que é um relato das necrópsias dos pacientes que infelizmente faleceram, principalmente das necrópsias realizadas na Alemanha, em Berlim, e teve uma incidência muito alta de fenômenos tromboembólicos. Ou seja, além de todos esses danos que eu te falo da anatomia, há uma prevalência muito grande de tromboembolia, e a gente ainda está em aberto. Alguns aceitam, nem todas as equipes mundiais aceitam, se dão ou não dão anticoagulante nessas áreas, esses quadros mais graves. Então a gente ainda está em aberto. Se sim ou não devemos anticoagular esses pacientes quando estão mais graves. Então, perceba, a gente tem, além de uma sintomatologia, a gente já conhece um pouco da história do que vai acontecendo para aqueles pacientes que efetivamente estão evoluindo para a forma grave. E de acordo com a fase, você intervém da melhor forma possível para aquele momento. Então, do ponto de vista técnico, isso é muito importante, essa divisão, porque se você inverter condições não tão
fisiológicas ou não conhecer bem a doença, você acaba, em vez de levar um pouco de alívio, você leva mais lesão para esses pacientes. Eu não sei se vocês têm a noção, hoje a ventilação mecânica tem um conceito muito importante que se chama ventilação mecânica protetora. Essa ventilação mecânica protetora significa o quê? Que você pode ventilar e deve ventilar o paciente até de maneira invasiva, que é o mais indicado. Mas você não pode exagerar, porque senão você lesa mais ainda ou fomenta mais essa resposta inflamatória e com isso você piora a mortalidade desse paciente. Então, existem algumas regras fundamentais para que você possa ventilar esse paciente com segurança. Então, dentro dos critérios básicos que nós sabemos da ventilação mecânica, há 3 fundamentais que eu gostaria de insistir. Primeiro, existe um conceito que a gente chama drive pressure, que é um conceito em que as pressões máximas que você tem que ventilar o paciente em relação a um tipo de pressão na inspiração, que chama pressão de pico, não pode ultrapassar de 30. E existe, em relação, descontando da pressão expiratória, no final da expiração, então tem uma pressão inspiratória muito positiva e uma pressão expiratória positiva. Essa diferença da ins e da ex não pode ultrapassar de 15, que chama drive pressure, ou o hiato entre a ins e a ex. Bom, por que isso é importante? Porque se você preservar esse critério como uma verdade, você está protegendo o seu pulmão de não hiperestendê-lo mais durante a pressão positiva que você ocasiona para tentar salvar a vida do paciente. Outro fato, não abusar da PIP. O que é não abusar da PIP? É não utilizar PIPs extremamente elevadas, tá? Como a gente fazia até pouco tempo atrás, por exemplo, acima de 15. Raramente durante a minha conduta ou manejo dos pacientes criticamente enfermos, eu raramente usei uma PIP acima de 18. Então, uma PIP em torno de 15 ou acima dela é uma PIP muito alta. E isso vai representar uma distensão muito grande e tem repercussão hemodinâmica. Então, como a gente viu, a doença tem acometimento pulmonar e tem acometimento vascular. Se eu exagero nas pressões intratorácicas, eu acabo piorando a função cardiovascular. Lembrando que pulmão e coração são um órgão único que tem uma função de levar oxigênio aos tecidos. Então, não é à toa que eles estão juntos. Eu falo que eles são um casal cúmplices. Se um não está funcionando, o outro piora, e vice-versa. Então, quando você propõe a ventilar um paciente, você tem que olhar para o cardiovascular desse paciente. E da mesma forma, quando o paciente tem uma alteração cardiovascular, você não pode esperar também que o pulmão compense o coração. Às vezes você tem que assumir isso como um órgão só, ok? Então, continuando nessa linha, então a gente já viu que a doença ela tem 2 fases, e há uma fase muito inicial que é mais indolente e uma fase mais terminal que é muito agressiva do ponto de vista sistêmico, é chamado por alguns de tempestade inflamatória. E o que essa tempestade inflamatória na fase final faz? Um acometimento não só do pulmão. O pulmão, por incrível que pareça, pela sua extensão e importância nas questões sistêmicas e de resposta inflamatória, é um dos primeiros órgãos a ser acometido por essa resposta inflamatória. Então, o vírus já ataca o pulmão de cara. Então, o pulmão não é só o órgão lesado, como é um órgão primariamente que desencadeia na resposta inflamatória com a resposta sistêmica. Então, quanto antes a gente conseguir controlar essa resposta inflamatória de maneira, atualmente mais de maneira conservadora, apesar de não ter medicações
efetivamente com peso de eficácia, nós estaremos salvando esse paciente. Nós sabemos que essa resposta inflamatória também dura de 2 a 3 semanas em relação aos pacientes. Então, o que isso representa? Que quebrar é fácil, consertar é difícil. Então, sabendo que o paciente que entra em insuficiência respiratória vai receber assistência ventilatória, os que vão sobreviver, eles terão que efetivamente passar por média entre 2 a 3 semanas para que todo o processo inflamatório que acometeu o pulmão dele de maneira grave se recupere. E a gente não espera uma ventilação mecânica poucos dias. Não é o que a gente viu, né, ou que está vendo. Então, a gente sabe que isso é algo que representa ao paciente até riscos de novas infecções pela invasibilidade que você tem que colocar o paciente. Então, só recordando, a presença de um tubo ou uma prótese na garganta do paciente, em que tira dele os dois principais mecanismos de defesa do pulmão, seja a tosse e que seja a expectoração, você aumenta em 20 vezes a chance de um quadro pneumônico bacteriano. Então, não é incomum também que você tenha uma pneumonia viral e que essa pneumonia viral levando à insuficiência respiratória e você acaba, em função da invasibilidade que você tem que se propor no suporte avançado de vida ao paciente, você também tem as consequências de uma pneumonia concomitante ou bacteriana que aumenta ou fomenta mais essa fogueira inflamatória. Então, veja bem, tudo é muito complexo e o que a gente quer é o quanto antes sair dessa situação. Tá? Bom, eu gostaria também de comentar em relação ao acometimento pulmonar. É de certo que algumas pessoas, como eu vi no hospital, entram por algum outro motivo e apresentam alguns sintomas gripais. E a gente acaba fazendo, pela pandemia, pelo momento que vivenciamos, métodos de imagem do tórax. E, para nossa surpresa, vem pneumonia. E esses pacientes evoluem muito bem. A maioria dos pacientes que eu acompanhei evoluíram, apesar da pneumonia viral, de maneira tranquila. E existe também alguns pacientes que, infelizmente, vão e têm essas comorbidades que são mais intensas para essas formas mais graves. Mas eu tenho visto muitos jovens ainda, jovens que eu digo de 40 anos, não é adolescente, mas pessoas jovens, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida no país acima de 72 anos. Então, 40 anos ainda é uma pessoa muito produtiva para a sociedade e uma vida muito importante. Então, esses jovens, eles não têm comorbidade e entram numa resposta inflamatória e num quadro inflamatório pulmonar muito sério. Então, é importante também relatar que a gente não tem visto só pessoas idosas. A gente tem visto pessoas jovens também. O idoso é porque o cardiovascular e o respiratório do idoso, pelo o desgaste biológico, né, é mais susceptível aos impactos mesmo de formas mais brandas. Mas nós estamos vendo pessoas também muito sérias, jovens com quadros muito sérios. E nós temos visto, pelo menos na última semana, um aumento aqui nos casos em Minas Gerais. Eu estou em Belo Horizonte, né, para aqueles que não sabem, eu trabalho no hospital na Zona Norte, e nós temos visto um aumento de casos mais graves nessas últimas 2 semanas, coisa que nós não estávamos vendo de maneira tão assim contínua até pouco tempo atrás aqui em Belo Horizonte, apesar de não sermos ainda o principal hospital de referência para os casos mais graves. Mas nós ainda estamos diante de
uma circulação ameaçadora do vírus. Então, aqueles que realmente puderem fazer o isolamento social é importante para diminuir o que os epidemiologistas chamam a chance de transmissibilidade, é chamada de RO. É isso que define a flexibilidade para a possibilidade da população ir e vir de maneira mais livre. Em Belo Horizonte foi flexibilizado essa semana, o RO estava 1,4, significa que para cada um paciente infectado, ele tem a capacidade de transmissibilidade para 1,4. Nos picos onde houve piora, chegou acima de 3, o que é algo que precisa a população ficar mais quieta, reservada, ok? Bom, em relação a clínica, a radiologia e o tratamento, é importante tudo correlacionar naquilo que é possível e aquilo que está se aprendendo. Me perguntam muito se nos pacientes que estão em insuficiência respiratória, se existem outras possibilidades além da ventilação mecânica, visto que é muito invasivo e com seus riscos. Nesse exato momento, não existe nenhuma antiviral que tenha um efeito benéfico. Há uma controvérsia inicial muito grande da cloroquina, em função dos trabalhos do professor da Universidade de Marseille, Didier Raoult, mas eram pesquisas em que a força que a ciência aceita como validade dos dados, validar os dados, era muito frágil. Então, não foi aceito, apesar de até alguns presidentes, como Trump e o próprio nosso presidente, apostar nessa possibilidade. Mas hoje, com os trabalhos mais recentes, randomizados e duplo cego, mostraram claramente que mesmo nas formas menos graves e brandas, a hidroxicloroquina não teve um benefício em evitar que os pacientes saiam dessa fase um pouco mais leve para a fase da forma mais grave, mais intensa. O único remédio que mostrou uma redução do tempo de internação com a chance de melhor prognóstico foi o Remdesivir, que tem um grande problema. Ele é venoso e é extremamente caro. Então, até a nossa realidade chegar aqui, vai ser muito pouco provável. Em relação ao corticoides, não está definido, está em aberto. Claro, você tem uma tentação muito grande, já que a resposta inflamatória, a tempestade inflamatória na fase H é muito intensa, será que valeria a pena dar o corticoide? Trabalhos prévios, principalmente com o Meduri italiano, mostraram que o corticoide poderia ter algum benefício, mas esse trabalho não foi reproduzido com bom êxito em outros centros, então sempre fica uma questão em aberto. Tem essa questão do tromboembolismo pulmonar. Dá ou não dá anticoagulante para esses pacientes? Há grupos que apoiam essa conduta pelos achados, principalmente da incidência mais alta do tromboembolismo e pela participação da desregulação perfusional dos vasos no pulmão pela infecção viral, que não é visto em outros infecções virais, por exemplo, não foi visto de maneira com ênfase assim na pandemia pelo H1N1, que é também um vírus, o vírus influenza, e que você não ouve isso. Então, nós vemos que o corticoide, o anticoagulante, ele também é controverso. Então, está tudo muito em aberto. O que nós temos visto é o próprio paciente e as medidas de suporte dele, da imunidade, conseguirem recuperar, e o que a gente faz é não atrapalhar
não deixar na invasibilidade, na intensividade de abordagem de terapêutica desse paciente, piorar o cenário que já é grave desses pacientes, principalmente no que se refere à ventilação mecânica. Eu falo que você assumir a respiração de um paciente gravemente enfermo, 24 horas, diante de uma infecção ameaçadora da vida, é de uma responsabilidade assim, enorme. E nós precisamos ter a noção da ventilação mecânica protetora, com os critérios de volume, de pressão, de tempo, de frações de oxigênio, de saturação, de uma série de variáveis que nós usamos para não piorar. E que há uma interação cardiopulmonar, ou seja, tudo que você faz no pulmão, existe um preço a ser pago, principalmente se for pressão positiva, no cardiovascular. Você não pode exagerar, senão o paciente ele pode ter hipotensão. E isso levar ou antecipar uma parada cardiorrespiratória. Então, eu vou comentar agora alguns atos de exceção que a gente utiliza para aqueles que ainda não sabem. Oi, pode falar. Antes de você entrar nessa parte, eu queria já deixar a pergunta da Lurdinha Miranda. Ela perguntou se a ventilação invasiva precoce na fase L evita a progressão para a fase H. Olha, nós não temos essa resposta, mas existem pacientes que são intubados precocemente e que saem da ventilação mecânica sem ir para a forma H. Essa intubação precoce é muito mais preconizada porque nós poderíamos ter outras medidas não invasivas, como a própria ventilação não invasiva ou o oxigênio de alto fluxo, para repor essa hipoxemia, ou tentar corrigir essa hipoxemia sem ser invasivo, por causa dos riscos da invasibilidade. Mas trabalhos mostram que se você usar a maneira não invasiva, você pulveriza o vírus para todos que estão ao redor do paciente, porque a via aérea do paciente está lotada de vírus. E você faz uma pressão positiva, aquilo vaza, você transmite principalmente para os profissionais da área de saúde ou aqueles que estão prestando algum tipo de assistência ao paciente do lado. Então, a intubação precoce principalmente pela insuficiência respiratória e pela impossibilidade teórica e prática de você tentar fazer medidas não invasivas. Até interessante que recentemente saiu uma pesquisa falando que o catéter nasal pode ser tão perigoso como a DNI. Olha o que ponto que se chegou, porque há um fluxo ali de oxigênio, um fluxo às vezes alto, e aquilo em torno do paciente, né, há vírus sendo transmitido. Então, quando você intuba, há uma facilidade de você ventilar no primeiro momento. Você usa volumes mais altos, você não precisa usar 6 ml por quilo, você pode chegar a 8. Você tem uma complacência normal, quer dizer, com pouca pressão você expande bem o pulmão e você atinge níveis de oxigenação adequados. E esse processo pode não evoluir para a forma de SARA. Se isso ocorrer, geralmente com 1 a 2 semanas você consegue tirar o paciente da ventilação mecânica, né? Agora, não existe uma regra que me fale, esse paciente não vai para a forma H, que é a forma de SARA, de pulmão duro, a forma clássica que a gente conhece, e não há uma forma de falar assim, esse também vai melhorar. Não existe um marcador para que eu possa definir isso. Como se diz, qualquer infecção é uma tríade. É a quantidade de carga viral, é a capacidade de defesa ou a inflamação do organismo e a própria virulência do agente infectante. Então é essa tríade que vai determinar quão grave você vai
ter a sua resposta. Às vezes, o vírus, a gente sabe que tem um poder infectante muito grande, a virulência dele até não é das maiores. O H1N1 é mais virulento, mata mais, tem uma capacidade de letalidade maior. Mas pela quantidade, pela resposta inflamatória do paciente, que pode ser muito intensa, ele lesa não só por estar infectado, mas também porque a resposta inflamatória foi muito intensa. Tá? Então, não existe um meio para que eu possa descobrir se vai para a forma H ou não. Tá ok? Ótimo, obrigada. Tem outra pergunta? Tem uma outra, que essa é minha, na verdade. Só que eu acredito que ela fique mais para o final da live, até porque são perguntas pós-infecção. Tá. Então, eu queria, só para que a ventilação mecânica é um tema que desperta muito interesse, eu gostaria de comentar uma coisa importante. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos, por esse pulmão estar duro, nós tínhamos uma manobra que chamava manobra de recrutamento, ou seja, a gente, durante um pouquíssimo tempo, 2, 3 minutos, nós submetíamos o pulmão do paciente a pressões muito altas, pressões positivas, como aquela que eu falei, pressão de pico acima de 30. A gente chegava a 45 e aquilo abria o pulmão, ou seja, o alvéolo que estaria fechado, você abre ele. E titulava a PIP para não deixar ele colabar, ou seja, você fazia com que o pulmão abrisse, porque estava muito colabado, muito cheio de água, e depois você evitava, através da PIP, que ele não diminuísse. Os trabalhos recentes mostraram que essa manobra, ela prejudica, aumenta a mortalidade. Por quê? Porque você estira demais de maneira pressórica e altera a microestrutura pulmonar, o que piora a inflamação daquilo que já está afetado. Então, com isso, nós abandonamos um pouco essa forma de fazer com que o pulmão na forma H volte ao normal ou tente ter um recrutamento melhor. O que nós temos feito? Nós temos feito prona. Então, nós, de maneira, até certo ponto, que a fração de inspirada de oxigênio está alta, você já usa uma PIP próxima de alta, próxima ali de 15, e não responde, ou seja, você não vê uma oxigenação adequada ao paciente, existe a possibilidade, e é o que se faz, de colocar o paciente em prona, que é colocar de barriga para baixo. Isso faz com que a relação ventilação-perfusão global do paciente melhore e melhore a oxigenação. Por quê? Porque nós sabemos que a complacência da região posterior do pulmão mais próxima da coluna torácica está mais fixa, ela não colaba tão fácil como a parte anterior. Então, ela é mais estável. Então, você coloca o paciente de barriga para baixo, estabelece critérios pressóricos e você tem uma resposta muito boa. Tem pacientes que são chamados ótimos respondedores, ou seja, a oxigenação melhora de maneira muito boa. A gente faz isso por cerca de 10 a 16 horas por dia, durante 5 dias. E mesmo desvirando o paciente depois, esse paciente continua tendo os benefícios da posição prona. Outro recurso que a gente usa é a possibilidade, não é o ideal, mas é uma possibilidade na vigência de uma hipoxemia ameaçadora da vida, é usar os curares. São drogas que relaxam o corpo, mas tem um problema: se abusar, o paciente fica com a fraqueza muscular do paciente crítico durante alguns meses após o excesso desse uso. E em relação a uma realidade que não é tão brasileira, quando tudo isso falha, ou seja, você tenta a ventilação positiva, tenta a PIP, tenta a prona,
tenta curar e o paciente não responde, você ainda tem a possibilidade da circulação extracorpórea, ou a ECMO. E, do ponto de vista prático, não é tão complexo. Você pode fazer uma ECMO canulando uma veia, oxigenando fora do pulmão de maneira complementar e volta de novo para a veia. Não é uma veno arterial, é veno venosa, e você ajuda muito o pulmão a oxigenar e os índices melhoram. O problema é que tem que ter equipe treinada para isso. E nossa realidade brasileira são poucos centros que têm essa capacidade, mas foi muito usado na Europa com os resultados melhores quando na impossibilidade ou na não resposta para aqueles pacientes que têm o prona. Então, veja bem, diante de até situações muito graves, até estimula as equipes e os centros a irem um pouco a mais para desenvolver as técnicas de suporte avançado de vida para tentar salvar esses pacientes efetivamente. Ok? Cláudia, recebemos mais uma pergunta. Essa é da Bruna Carvalho. Ela perguntou se você sabe de estudos confiáveis sobre o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina na fase inicial e quais foram os desfechos. Se houve necessidade de ventilação mecânica ou se esse paciente precisou ir para o CTI. As as 4 principais revistas, assim, muito conceituadas, né? O JAMA, a Journal England, a Bristol Medical, e publicaram recentemente trabalhos, né, ainda mais, com pessoas oligossintomáticas ou formas leves. Em todas elas, o desfecho não encurtou nem curou mais rápido, né, nem evitou ir para as formas mais graves. Então, desculpa, eu esqueci o Lancet, JAMA, a New England e a British Medical, todas elas foram unânimes, as principais revistas em falar. Eu ainda não vi em pessoas assintomáticas o uso preventivo, apesar de que algumas pessoas usaram, né? Mas eu não vi ainda trabalhos, só falta os pacientes assintomáticos, mas os pacientes com forma leve, forma grave, ou não tiveram um desfecho melhor, se usou ou não usou. Os primeiros trabalhos, por exemplo, eu te falei do Didier Raoult, que é da França, ele é um entusiasta, ele acha que respondeu muito bem. Mas quando você foi ver, não foi duplo cego, ele escolheu quem ele dava a droga. Então isso tem um viés de foro, de conflito interno muito grande, né? Se eu sei para quem que eu estou dando a droga, eu posso ter empatia por você e dar. O outro que não tem tanta empatia, eu não dou. E os resultados ficam conflitantes. É claro que a gente está diante de uma pandemia que é difícil fazer trabalhos dentro do rigor da ciência pela urgência da necessidade. O que se tem hoje, na verdade, é um uso, vamos dizer, inicial, hoje já foi abandonado, o uso inicial que era mais por compaixão, é um uso compassivo. O paciente estava muito grave, tinha alguma evidência que pode ser útil, usa, mas em situações muito graves. Agora não, com os trabalhos mais consolidados, já com duplo cego, randomizado, não há o porquê. Eu acho que está se perdendo completamente a possibilidade de defesa do uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina nos pacientes com Covid. Relembrando que falta ainda estudos com relação aos pacientes assintomáticos. Se eu não me engano, o Nair, que é o nosso professor, né, da Universidade Federal, tem um trabalho conduzindo nesse sentido, de usar para profissionais da área de saúde o uso preventivo de pacientes assintomáticos, para ver se isso tem algum efeito para a prevenção. Ok? A Cida, ela perguntou se procede que o déficit da vitamina D Deixa eu ler aqui direito a pergunta dela.
Ela disse assim: fala-se muito da vitamina D para aumento da imunidade. Déficits da vitamina parecem estar relacionados a um maior quadro grave na questão da Covid. Isso procede? Não, isso é outra, assim, o ser humano é interessante, ele sempre procura alguma coisa por alquimia, né? Alguma coisa que faça mágica, em que tudo toque vire ouro, né? Nós desejamos imensamente conseguir uma medicação eficaz, mas não existe um estudo sério, né, em que correlacione um déficit de vitamina D a uma imunodeficiência. E nem está provado que se você tomar uma mega dose, como se observa, né, em algumas pessoas por essa crença, de que sua imunidade vai melhorar. Com isso, melhora a sua imunidade contra o vírus. Como eu disse, o vírus é um vírus novo, a população mundial não tinha imunidade para esse vírus, por isso que teve ele com essa capacidade muito grande de infectar, pega uma população sem imunidade e faz toda essa pandemia que a gente está tendo. É claro que nós temos agora, graças a Deus, a maioria das pessoas que recuperaram, né, do ponto de vista da infecção e que tem a imunidade até já confirmada pela presença de anticorpos no sangue. Mas a pergunta é, essa imunidade é definitiva? Isso ainda não está respondido, né? Apesar de que a maioria dos epidemiologistas infectologistas falam que mesmo que não seja definitivo, nos protege de maneira bastante importante. Eu acho que a solução disso tudo não passa pelo remédio, passa pela vacina. E eu acho que a gente não está longe, porque há esforços em todos os cantos do mundo para a realização de uma vacina eficaz. E acho que até está tendo uma corrida para o mais rápido possível essa vacina chegar às populações, né, por causa da urgência e do impacto que isso teve de maneira global, né, e a relevância que isso tem. Né? Mas vitamina D não. Desculpa. A última pergunta antes da gente encerrar, faltam 5 minutos para encerrar a live. A aluna dela, ela disse o seguinte: gostaria que o professor explicasse os principais critérios para intubação precoce nos casos de Covid. Se dentro desses critérios leva-se em conta a quantidade de dias dos sintomas. Não, a indicação da intubação e da ventilação mecânica é gasométrica e mecânica. Então, assim, o paciente que está hipoxêmico e que não responde de maneira adequada pela questão do esforço respiratório, esse paciente tem que ser intubado. Então, se você vê um trabalho ventilatório aumentado, um paciente com a PaO2 abaixo de 60, com saturação, eu falo abaixo de 92 porque o oxímetro tem um desvio padrão de mais ou menos 2. Então, se é 92, na pior das hipóteses, vai ser 90. Mas se ele for 90, ele pode ser 88 ou pode ser 92. Não há uma correlação entre a saturação do oxímetro e a que a gente consegue, que é a verdadeira, na gasometria arterial. Então, se o paciente está hipoxêmico, está com uma ventilação mecânica, uma ventilação espontânea muito trabalhosa, um esforço muito grande, e há uma correlação com mais de 25% do acometimento radiológico no pulmão, ou seja, se tem mais de 25% da área de superfície do pulmão toda acometida, acima disso, esse paciente vai para a forma grave, ele pode ser intubado precocemente, tranquilamente. Você tem respaldo para isso na literatura médica, ok? Então, Cláudio, a gente está chegando ao final da nossa live, infelizmente. Eu queria agradecer você por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. Nós recebemos muitos elogios e, assim, o compartilhamento do seu conhecimento com a gente foi incrível. Eu aprendi muito aqui com você também.
E foi uma honra participar. Muito obrigada, novamente, muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Eu agradeço você. Eu acho que há uma forma muito bacana da gente estar vivenciando esse compartilhamento. Eu acho que a live tem isso, né? Compartilhar experiências, pensamentos, ideias, mas estou à disposição sempre que precisar, que eu acho que a epidemia é combatida também com muita informação e informação de valor e científica para que a gente saia de tudo isso. Eu agradeço as palavras bondosas suas, né? Não foi tudo isso não, tá bom? Muito obrigada, Cláudia. Viu? Tchau.